Então agora eu vou explicar como eu faço para transformar de polar para retangular e vice-versa aqui no MATLAB. Eu criei essas três funções para o programa ficar mais fluido, para a gente conseguir criar aquelas equações de maneira mais rápida. E eu vou dar um exemplo aqui de como funciona e depois vou mostrar como que eu criei a função. Vou usar esse exemplo do Juan, que ele transformou de um número retangular para polar, 10 mais 0,23j. Então, eu vou falar que o nosso número z é 10 mais 0,23j, j minúsculo. E agora eu quero esse número em polar. O que eu vou fazer? Igual na calculadora, pol do número z. Então, vamos lá. Ele vai lá me retornar o número em polar. Então, o módulo de 10 com um ângulo de 1,31 graus. Já já eu explico como que eu fiz para fazer a função. Agora vamos supor que a gente queira... Eu vou chamar esse número aqui, 10, módulo de 10 com 1,31 graus de z polar, por exemplo. Z polar. Daí agora eu quero pegar esse mesmo número e transformar ele para retangular. Como que eu faço? Eu vou pegar o REC. O REC desse z polar. E ele vai me retornar o valor em retangular novamente. Isso é muito bom para fluidez do programa. Então ele simplesmente pega um valor aqui, que já estava... A única coisa que eu falei para ele foi o número inicial. E ele fez essas transformações. Agora, e se eu quiser dar para ele um número em polar? Eu quero falar lá o módulo e o ângulo. Eu faço assim, REC2. É uma outra função que eu criei. Então, eu quero um módulo de 5 com ângulo de 30 graus. Eu já fiz a função para colocar em graus. Então, ele vai me dar aqui o valor em retangular. E aí eu posso colocar isso aqui na função. Então, por exemplo, eu tenho lá uma corrente de 5 amperes. Então, por exemplo, o I... Vou colocar o Izão, né, para não confundir. Uma corrente de 5 amperes. Então, vou colocar REC de 5 amperes com a defasagem lá com o ângulo de diferença de 30 graus, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai transformar... Eita, é o REC2, calma aí. Ele vai transformar isso para retangular e eu posso usar aqui depois. V igual ao R que a gente tem, por exemplo, vamos colocar um R de 5i vezes o nosso i, que seria a nossa corrente, né? Então aqui a gente vai ter nossa tensão em números em retangular, por exemplo. Daí eu quero saber essa tensão em polar. Eu vou lá, pol de V. Então agora a gente tem, dá um número bonitinho. A gente sabe que a tensão vai ser com módulo de 25 com a defasagem de 120 graus. Então é assim que eu estou trabalhando e fazendo as equações, as matrizes... Matriz não, né? O solve. Estou trabalhando dessa maneira. E agora eu vou explicar como que eu faço para criar essas funções, dessas transformações. Primeiro, a nossa função pol, que transforma números retangulares para polar. Então, lá no nosso teste, ele vai pegar esse z, que é 10 mais 0,23j, e transformar para polar. Então, o que eu falei? Pol do número z. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Então tá aqui. Para criar a função, a gente vai fazer function. Primeiro que tem que pegar aqui em cima, né? Quando você for criar, tem que pegar uma função, não um script. Tem que ser uma função. Lembrando, primeira coisa, deixa eu introduzir então. Primeira coisa tem que ser, o nome da função tem que ser o mesmo nome do arquivo, e ele tem que estar salvo na mesma pasta dos programas que você está executando. Depois de você criar, você vai ter que vir em run. Tá. Então a gente escreve function, um número, z vai ser igual a o pol de x. Então aqui é como se fosse um f de x, mas eu chamei de pol. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele número retangular, vai dividir em duas partes. Primeiro ele vai fazer um módulo, que seria o ABS, módulo de x. Então o módulo vai dar a nossa distância lá do número complexo, da primeira parte.
Aí ele vai dividir na segunda parte, ele vai pegar o ângulo do nosso do gráfico ali. Então ele vai fazer. Aqui é uma função interna do MATLAB que eu usei. E ele dá em radianos. Então eu multipliquei, vai ser angle do número complexo x. E tem que multiplicar por 180 sobre π para transformar em graus, né? E ele vai colocar esses valores A e B, o módulo e o ângulo, dentro desse vetor. E foi o que aconteceu aqui, né? Então, cadê onde eu usei polar? Ele pegou um vetor, colocou o módulo e o ângulo. Beleza. Aí depois, quando eu usei o REC, como que ele utiliza o REC? A gente colocou um vetor de 10 de módulo de 10 e 1,31 graus. Para ele transformar para retangular novamente, fiz o seguinte. Mesma coisa, tá? Tem que ser o mesmo nome da função e do arquivo. Ele pega esse número, esse vetor, né, que tem o módulo e o ângulo, e divide em duas partes. Aqui eu estou falando que o A ele vai ser a primeira parte e o B vai ser a segunda parte. Aqui eu vou falar rapidinho, mas ele pega todas as linhas e a primeira coluna. Todas as linhas e a segunda coluna. Se você olhar aqui, ó, todas as linhas. Só tem uma linha. Então ele vai pegar a primeira linha e a primeira coluna. Então tá pegando o módulo. E tá calculando ele dessa maneira que o Juan explicou em sala. Então ele vai pegar o módulo, multiplicar pelo cosseno do ângulo e tal, e fazer os cálculos como o Juan tinha explicado já. Aqui no REC 2, a única diferença que tem é que eu não vou dar para ele um vetor. Vou dar para ele já o módulo, vírgula, o ângulo. E ele vai calcular da mesma maneira. Só que a gente deu a informação para ele de uma maneira diferente, né? Então é basicamente isso e espero ter ajudado.